maravilhoso a gente poder estar aqui, né? Dividindo as informações do Mestre Jesus, aprendendo cada vez mais, para que a gente, como sempre eu gosto de começar, né? Para que a gente possa, a cada momento da nossa vida, escolher melhor. A cada momento da nossa vida a gente possa ter escolhas que tenham qualificações, que nos coloquem mais tempo no panorama do bem. Meta primordial que Jesus nos coloca. Jesus sempre trabalhou muito para que nós um dia estivéssemos com lugares como esse, né? Lugares que, casas que fazem o Evangelho, centros espíritas, é tido como um pico de luz no meio da escuridão, porque nós ainda temos tantas necessidades a serem assistidas, tantas situações a serem transformadas, que a gente precisa de muito trabalho ainda, de muito empenho e direcionamento na nossa vida, né? Por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo nesse momento, estando aqui, o que está nos acontecendo, né? Por isso que hora ou outra eu convido todo mundo a fechar os olhos, vejam as luzes prateadas, douradas, esverdeadas, avermelhadas, que é o tratamento íntimo que a espiritualidade faz conosco. É uma maneira de a gente começar a sintonia do bem dentro de nós. O bem entra dentro de nós, hora ou outra nós conseguimos isso. Nós não conseguimos isso lá fora, porque o nosso comportamento social ainda não é um comportamento social adequado, um ajuntamento de pensamentos adequados. Por isso que o planeta é de provas e expiações. Porque o ajuntamento do pensamento dos moradores desse planeta, que somos nós, ainda na maior parte das vezes, de pensamentos imperfeitos. E é por isso que nós estamos na condição de provas, na condição de expiações. Exatamente para um dia chegarmos à transformação, à regeneração, mudar essa condição em nós. Quem regula essa condição de evolução do planeta é a somatória dos pensamentos dos moradores do planeta. Ok? Por isso que Jesus trabalha muito para que a gente redirecione os nossos pensamentos e a cada instante da nossa vida nós possamos ter mais qualidade nas atividades do ser. Como eu sempre falo, ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, patrão, empregado, vizinho, vizinha. Nas atividades do ser, nós vamos dando direcionamento, nós vamos dando entendimento daquilo que nós somos, resultado das nossas atividades. E eu resolvi trazer um tema muito legal do Livro dos Espíritos, questões 1003, 1009, questões 1003 a 1009, do Livro dos Espíritos, que são penas futuras. São as nossas penas futuras. E muitas vezes nós não gostamos de falar daquilo que a gente intitula sofrimento. Primeiro, que todas as nossas ações não são para fazer sofrer, são para nos treinar a cada momento a que nós possamos agir com mais qualidade, para que um dia consigamos mentalmente atingir, eu vou dizer título, né, de espíritos evoluídos. Nós precisamos, neste momento, do treinamento que a gente está vivendo hoje. A gente vivencia na pele, a gente sente o gosto das coisas, resultados das nossas ações, resultados das nossas atitudes. E as penas futuras, elas estão exatamente reguladas diante das leis naturais. As leis naturais nunca, em instante nenhum, são manipulados em relação a nós, né? Como nós adquirimos situações em que nós precisamos passar para que nós possamos melhorar. E diante da condição de que nós somos 7 bilhões encarnados, como é feita esta condição para que cada um não passe aquilo que não precise, para que cada um passe exatamente o exercício que necessita. E aí a gente se apega a lições que Jesus nos ensinou muito carinhosamente. Perguntado para Jesus, onde é que está o reino dos céus? Jesus nos esclarece da seguinte maneira: o reino dos céus está dentro de nós. Tudo que tem no reino dos céus está hoje dentro de nós. O que nós fazemos mediante as nossas atitudes? Manipulamos os poderes desse reino em benefício próprio. O que está dentro de nós?
as ações e reações que nós fazemos. Como é que acontece isso? Ainda agora no começo da palestra estava passando uma dança e eu estava prestando atenção que tinha uns efeitos, que hoje a tecnologia nos possibilita, né? Tem uns efeitos gostosos que estavam mostrando através da dança, não sei se os senhores prestaram atenção. Tudo que a gente faz movimenta a energia. Estou movimentando a energia. A minha vontade. Meu cérebro conduz a condição do movimento do meu braço. Nesse exato momento eu estou movimentando a energia. O que está acontecendo com essa minha movimentação? Dependendo de como eu estou, a minha frequência mental diante das minhas atividades de sentimento, a minha movimentação de energia, ela pode ser benigna e ela pode ser maligna. Movimento energia, então, por quê? Porque a minha frequência de energia bate nas partículas intramoleculares do ar e as transforma. Ok? Como é que eu faço isso? Como é que acontece esse tipo de situação? Eu estou respirando. Então, eu pego as partículas intramoleculares do ar e puxo para dentro de mim. Elas sofrem a transformação da minha frequência mental e eu jogo elas para fora completamente transformadas. Faço isso quando? Quando eu respiro. Faço isso quando? Quando eu falo. Olhar. O meu olhar, eu fixo o meu olhar em alguém e eu transmito a minha energia de acordo com como eu estou para esta pessoa. E do mesmo jeito eu capto a energia dela, coloco a energia dela dentro de mim, o meu aparelho visual vai me trazer a energia daquele ambiente. Eu transformo aquele ambiente com o meu olhar. Ok? Quando é que acontece isso diante da nossa vida? Todo o tempo. Nós temos uma frequência de energias em que eu entro dentro do ambiente, eu ando dentro desse ambiente. Se eu estiver bem, as partículas moleculares do ambiente se transformam para melhor. Se eu estiver mal, as partículas intramoleculares do ambiente se transformam para pior. O que acontece com toda essa minuciosidade? É aquela frase que André Luiz nos diz em Mecanismos da Mediunidade. Nós somos co-criadores do ambiente que nos é peculiar. Como é que nós fazemos isso? Exatamente com a nossa interação de ambiente, de vida. Por isso, é muito importante fazer hoje o Evangelho dentro de casa. Por quê? Porque a todo momento, por sermos espíritos imperfeitos, nós transformamos as partículas moleculares da nossa casa, do ambiente da nossa casa, ou para melhor ou para pior. Quando nós congestionamos com ações negativas, criam-se miasmas destruidores que ficam jogados no ambiente, em que eles precisam da faxina espiritual. Fazer então o Evangelho dentro de casa é pedir socorro a Jesus, ao exército de Jesus, que nos contribui com essa higienização fluídica, essa transformação. Por quê? É a presença em nós, lendo o Evangelho, de ideias que nós não costumamos ter. Ideias de quem? Ensinos de Jesus, ensinos da espiritualidade, que na maior parte das vezes nós não conseguimos ter por livre e espontânea vontade. Alguma coisa assim, aquele todo que está escrito no Evangelho, não. Então é naquele momento em que nós, transformando em nós, porque a ideia entra, capto pela minha visão, entra no meu cérebro, falamos o Evangelho muitas vezes em voz alta, o som, a vibração sonora daquilo que eu falo, bate nessas partículas moleculares e as transformam também. Ok? E o que acontece com cada ação minha? Raiva, ódio, ira, falta de perdão, comportamentos naturais de espíritos imperfeitos. Automaticamente eu vou criando um campo magnético. Eu estou falando tudo isso rapidamente, eu sei, mas esses são os poderes de Deus que está dentro de nós.
Essa é a chave que Jesus disse. Não tinha como ele explicar isso há 2019 anos mais ou menos passado, porque nós não iríamos entender. Hoje é difícil da gente entender isso. Eu estou falando um pouco de física, né? A ciência que nos ampara diante da doutrina. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, sofrimento, eu não quero passar por isso. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que é muito maldosa, é uma coisa de muita maldade. Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem? Não é que a gente tem. É que o nosso livre-arbítrio, ele a todo momento ele é respeitado. E nós atraímos exatamente aquilo que nós somos. Se eu passo a maior parte do meu tempo no mal, e qual é o mal? A raiva, o desentendimento, a maledicência, a falta de convivência e recursos bons, eu grito, eu sou nervoso, eu sou destemperado, sou descontrolado, eu não aceito ninguém. Então eu estou constantemente com o meu pensamento em desequilíbrio. Situação natural pela qual eu gosto de viver. Eu sou assim, que a gente, né? Enquanto a gente não muda, a gente quer ser assim. Então, o que me acontece? As leis naturais em atitudes. Né? Se eu estou destruindo um ambiente que me é peculiar, lei de destruição, que eu quero ter em mim. Por quê? Porque eu sou assim. Eu não me transformo, eu não melhoro. Eu não aceito a diferença alheia, eu não aceito o comportamento do outro, eu tenho vícios, eu tenho preconceitos. É aquilo que eu quero ser que eu atraio. Entende? E isso não foi estipulado agora. Isso é desde a época em que nós ainda não sabíamos pensar. Tanto que nós passamos pelos estados mineral, vegetal, ruminal, né? E assim sucessivamente, nós passamos pelo livre-arbítrio, nós sentimos as transformações planetárias, enquanto a ciência nos ampara dizendo que não havia condições de se habitar o planeta porque a atmosfera esquentava demais, fora esfriava demais, vários tipos de animais pré-históricos, ou seja, aparelhos corpóreos rústicos, de acordo com a evolução que nós tínhamos naquela época. Então nós estamos perfeitamente adaptados ao sistema terráqueo, que é o que nós somos. Nós somos terráqueos. Então hoje em dia, quando se fala de sofrimento, quando se fala de passar penas, está se colocando uma condição pela qual nós estamos regidos há milênios e que vem acompanhando nossa evolução. Hoje em dia, os critérios de se pensar e de se entender isso são outros mais avançados. Antes, sentíamos e não sabíamos por quê. Hoje, nós estamos mediante uma proposta de informações que nos dão conceitos em que nos proporciona a condição de transformar a nossa falta de habilidade, pensamentos do mal, em habilidade, pensamentos do bem. Então, quando se fala de sofrimento, quando se fala de acontecimentos regidos por situações passadas em que nós fazemos expurgos, exercícios vinculados ao processo de doença, situações que nós mesmos atraímos, nós somos geradores de doença e a ciência já nos ampara, porque quando nós estamos em sistema de ódio, raiva, falta de compreensão, jogamos toxinas destrutivas no corpo físico, que cria uma frequência mental inadequada, uma frequência fluídica, perdão, inadequada por causa da situação mental, obviamente nós estamos atraindo aquilo que nós queremos para nós. E o excesso disso, muitas vezes, levamos para o desencarne, passamos anos numa frequência de sofrimento em que nós precisamos de uma outra oportunidade reencarnatória para tentarmos uma proposta de vida melhor. E como é constituída a família? Eu criei problemas aqui com a Renata. Então, quando a Renata pensa em mim, na minha fisionomia, cria um campo negativo dentro da mente dela que paralisa a possibilidade de evolução dela. Porque quando a gente está no mal, nós estamos em estado estacionário. Por isso que necessitamos da proposta reencarnatória vinculada a condições para a nossa evolução que nos proporcione o quê?
Cada vez mais um processo acelerado para que a gente possa entrar numa condição de evolução mais rápida. Então, cada vez que eu penso na Renata, devido aos problemas que a gente já teve de outras encarnações, eu paraliso a minha proposta de evolução, porque eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto rancor das diversas conexões que nós podemos ser. Ora minha esposa, ora minha irmã, ora minha mãe, ora meu pai, ora meu irmão. Nós vinculados diante dessas propostas, nós temos vidas em situações diferentes que nos proporciona a cada momento que vai passando as experiências, vai nos dando condições de aprimorar ou condições de continuarmos estacionados. Continuarmos estacionados é quando nós estamos numa frequência maligna. Por que das penas futuras? Exatamente para isso. Não é uma estrutura de organização para que a gente sofra. É sentindo para que você possa ter escolhas mais qualificadas, para que você possa fazer transformações cada vez melhores diante da sua vida. Nós fomos criados simples, ignorantes. Então, diante dos percursos da vida, da simplicidade e da ignorância, nós passamos a ter atitudes em que, se elas forem boas, nós temos resultados mais felizes. E se elas forem ruins, nós temos resultados infelizes que precisam ser corrigidos. Não dá para chegar mais ou menos bom ou mais ou menos mal, tendo uma imperfeição. Você não tem a condição de viver, muitas vezes, num mundo onde a frequência é de só bondade. Todos nós queremos desencarnar e nós queremos ir para perto de Jesus. Ninguém quer desencarnar e ficar numa condição de sofrimento. E a condição de sofrimento, vinculada ao processo reencarnatório, ela é um momento, mesmo que ela seja às vezes uma encarnação de 80 anos, ela é um momento irrisório para nós que somos eternos. Perdão, nós somos imortais. Eterno é Deus. Deus, nosso Pai, é que é eterno. Para nós que somos imortais, para a imortalidade, automaticamente você viver alguns anos da sua vida em condições de expurgos que são necessários para as experiências da nossa vida íntima, automaticamente nós, entendendo esse processo, nós vamos modificando condições amargas que nós temos. Por exemplo, a raiva, o exemplo que eu dei, né? A raiva que a Renata sente de mim, a raiva que eu sinto da Renata. Como é que eu passo isso? Uma oportunidade reencarnatória onde todo dia, todo instante, todo momento, eu tenha exercícios de convivência com a Renata e ela comigo. Para que nós possamos, a cada momento, transformar aquilo que são as nossas diferenças. Entende? Quando nós, digamos assim, fomos criados simples e ignorantes, quando nós estudamos, adquirimos conhecimento, nós vamos nos distanciando do ignorante. E quando nós entramos na atividade da experiência, nos distanciamos do simples. E esta condição nos é dada em liberdade suprema e absoluta. Nosso livre-arbítrio é respeitado a todo instante. Eu posso fazer aquilo que eu quiser diante do meu exercício com a Renata e ela comigo. Agora, nós só conseguimos transformar para melhor o nosso estado de diferença quando nós estamos numa condição de entendermos o que nos uniu. Por isso que eu falo, o parente difícil, ele muitas vezes, quando você tem assim, a presença do seu parente difícil, muitas vezes você sente que a voz dele te incomoda, a presença dele não é de bom grado, a sua presença para ele também não é. Exatamente as diferenças existentes, que às vezes elas são de muitos e muitos anos. Porque às vezes vai para a espiritualidade, e na espiritualidade existem muitos sofrimentos. Muitas situações em que, diante dos comportamentos sociais da época, nós achamos que era a melhor medida de se viver. Então muitos tiraram o dinheiro de muitos, né?
muitos acabaram com a vida familiar de outros, ok? Então, assim, os comportamentos sociais, eles são de diversas situações em que a gente vê que a falta de inteligência para muita coisa e a ignorância suprema trouxe comportamentos em que na época era natural e que eram comportamentos que são completamente contraditórios às leis naturais. E o que se espera a cada momento de uma encarnação? A possibilidade da bondade de Deus nos ceder mais uma chance para fazer melhor. E é interessante que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca a seguinte maneira: quando nós estamos sentindo o sofrimento lá no mundo espiritual, por quê? Porque quando nós não adquirimos uma condição de frequência vibratória adequada, nós vivemos em mundos desqualificados, né? Por exemplo, o Nosso Lar e o filme, né? Se você lembrar do filme, André Luiz foi para um dos mundos na pátria espiritual. O primeiro que ele chegou, nós chamamos de umbral, regiões de grande sofrimento. Na Bíblia costuma dizer regiões de sofrimento e ranger de dentes, né? Costuma dizer isso na Bíblia. Mas por que tem essas regiões? Porque há espíritos que teve comportamentos não qualificados. E aí ocasionou para si próprio o sofrimento. Que a gente pensa, por que Deus me colocou para que eu passasse por isso? É única e exclusivamente experiência, treinamento, melhor condução dos seus pensamentos no ato em que está acontecendo. Quando acontece a novidade, né, que deixa de ser novidade, é exatamente quando você vai vivenciar a sua prova. E diante daquilo que você pensa em como executá-la, é a sua expiação. E aí existem os vários critérios, né? Você fala assim, doença de família, exercício para o doente, vivenciar a condição da doença em si. Situações ocasionadas no passado. Depois eu vou tentar dar alguns exemplos. E a expiação daquele que vai cuidar, ou que vai pensar que vai arrumar uma saída para cuidar. Qual é a saída que ele vai proporcionar para ele mesmo? E aí, muitas vezes, você está expurgando algo que estava dentro de ti. O doente, ele gerou condições para que ele ficasse doente com a destruição que ele ocasiona, né? A ciência nos diz, enzimas, toxinas destrutivas que são jogadas no corpo físico quando as suas ações negativas acontecem. Raiva, ira, incompreensão, falta de perdão, maledicência, enfim, uma série de situações natural do comportamento de espíritos imperfeitos, que é o que nós somos. Entender isso, que a gente pensa que é Deus que nos coloca exatamente aquilo para a gente passar. É um campo magnético de atração. Eu penso mal, eu atraio o mal. E quando nós somos bem-sucedidos, nós sentimos exatamente o quê? Vencido problemas amargos que ficam registrados no nosso perispírito em questões da nossa própria liberdade. Deixa eu dar um exemplo. Vou pegar você de exemplo de novo, pode ser? Tá. Então assim, eu pego uma faca hoje. Aí eu falo assim, eu vou matar a Renata. Vou te matar hoje, pode matar você. Eu vou matar a Renata, aproveitar que a Débora não vem. Né? Vou matar. Aí eu pego, já está em mim o pensamento. O pensamento destrutivo está em mim. Eu ainda não o fiz, mas as destruições das toxinas, a raiva que eu tenho da Renata, estou pensando em tirar a vida dela, entende isso? Não fiz ainda, mas aquilo está em mim. Quando eu pego, por exemplo, uma faca, e aí eu crio uma frequência negativa de alto grau de intensidade. Por quê? Porque eu exponho a minha vontade. E aí eu corto o corpo dela e tiro a vida dela. Esse alto nível de atitude cria um registro espiritual em mim. Cria um fragmento, uma ferida aberta em mim.
Por quê? Porque todo o pensamento de matar e matei está dentro de mim. Quando eu pensava em matar, aquilo já estava me destruindo. Vontade no meu livre-arbítrio. E a capacidade de ir para ela e tirar a vida dela. Intensifiquei essa frequência num nível tão gigantesco que eu crio uma ferida em mim, registrada em mim pela minha vontade, no meu perispírito, e automaticamente registrado isso em mim porque eu queria aquilo. E fiz aquilo. Então, diante dos comportamentos sociais, isso, a épocas passadas, era uma ação até natural, tirar a vida de outra pessoa, né? Quantos são os acontecimentos que a gente tem registrados de comportamentos sociais, que hoje a gente fica horrorizado, mas naquela época era extremamente natural. Existem situações semelhantes até hoje. De acordo com a evolução de cada um. Bom, está registrado em mim. Fui para a espiritualidade, no meu desencarne, com esse registro. Encarna, desencarna, outras possibilidades de conexão. Amolece o espírito da Renata, vamos conviver com o Robson. Não, mas ele tirou a minha vida na outra encarnação. Não, mas vamos pensar numa possibilidade, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, na espiritualidade, frequência de esperar o amadurecimento mental do Robson. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna e desencarna, e vem mais uma vez numa conexão com a Renata. A nossa vida não é muito fácil, quando ela chega perto de mim, ela não gosta de mim, pode ser como filha, pode ser como mulher, pode ser como mãe, pode ser como irmã, pode ser como prima, pode ser como todas as conexões possíveis e imagináveis para tirar essa lasca que existe e essa ferida em mim. E a minha cabeça vai amadurecendo e encarna, desencarna, e a gente vai amadurecendo, vai melhorando, vai passando por exercícios de vida em que vai aprimorando, me distanciando cada vez mais do ignorante, e a experiência me distanciando cada vez mais do simples, e eu vou amadurecendo meu coração até que ele esteja mole o suficiente, amadurecido o suficiente, e eu me torno um cirurgião. E com a mesma condição vibratória, porque eu tinha coragem, tive a coragem de ir lá e tirar a vida. Com a mesma frequência de energia que eu já tinha há anos em outras existências, inteligente, mais aprimorado, eu me torno um cirurgião. Aí eu pego o bisturi com uma habilidade incomum, que a gente muitas vezes pensa, isso é só um exemplo, não vai pensar que todos os cirurgiões matou outras pessoas em outras encarnações, é um exemplo, né? Senão é muita coisa, né? Tá. Então, assim, é um exemplo para a gente entender a adaptação, como funciona as causas, as penas, né, da nossa situação. Eu, com a mesma habilidade, eu tenho aquele registro em mim ainda espiritualmente. Mas hoje ele me incomoda. Por quê? Porque eu aprimorei aquilo. Aquela energia, aquela capacidade de cortar o tecido do corpo físico de alguém, eu ainda tenho. Porque é algo adquirido há muitos anos. Mas aquela ferida que intencionalmente, de acordo com o meu livre-arbítrio, eu adquiri, eu passo a corrigir diante da minha capacidade transformadora em mim mesmo, pela possibilidade de chances que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deu. Hoje, cirurgião, posso chegar na Renata, cortar os tecidos do corpo dela para dar saúde para ela. Entende mais ou menos? Claro que não é algo determinado, não. É um exemplo. Mas muitas vezes a gente fala assim, poxa, né? Tantas situações que existem, e ela está baseada em quê? Às vezes você fala assim, meu avô, outro exemplo, né? Meu avô desencarnou aos 94, 95 anos, ele fumou até o último momento. Ele não morreu de câncer, não. Não morreu de câncer, não.
Ele morreu de velhice. O médico disse, não foi nada, cigarro não matou ele não. Só que criou sequelas. Sequelas contidas no seu perispírito, em que ocasionou lesões, que neste momento você tinha uma resistência orgânica maior, porque seu perispírito não tinha esses registros vinculados ao seu vício. E diante do processo reencarnatório, numa próxima possibilidade, você necessite fazer o expurgo do acúmulo de 50, 60 anos fumando cigarro nessa encarnação. E aí você vem na outra vida, com a condição física mais sensível. Por quê? Pela fragilidade ocasionada nesta encarnação. Se nessa encarnação você tinha uma resistência muito grande para todos os danos que o cigarro ocasionou, na outra encarnação você já não tem essa resistência. Por quê? Porque é um enfraquecimento contido no perispírito, que é o molde do próximo corpo. E aí você explica, às vezes, crianças com 5, 6 anos no hospital do câncer. Você fala, pô, nem viveu, nem aconteceu nada. Como é que ela atraiu essa doença para ela? Automaticamente são registros contidos, são penas adquiridas para serem resolvidas posteriormente, ocasionadas por nós. Nós planejamos a nossa vida futura, a nossa próxima encarnação, com as nossas atitudes que nós temos hoje, que nós ocasionamos hoje, diante dos nossos exercícios de vida, diante das nossas ações viciosas, diante dos destemperamentos ocasionados pela incapacidade de querer seguir os ensinos do Mestre Jesus. Então, quando se fala de sofrimento, muitas vezes fala, quando nós vamos explicar, para se entender o bem-aventurados os aflitos, a que Jesus se refere. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque a partir do momento que você consegue entender as causas dos sofrimentos, você vai entender que nós estamos explicando e não condicionando, porque tem muitas pessoas que condicionam o Espiritismo e vão falar assim, não, o Espiritismo é muito cruel. Nós passamos por sofrimentos eles, que o Espiritismo diz que a gente passa, mas isso é crueldade, credo, uma doutrina cruel dessa maneira. Não somos nós que fizemos a regra. Quem fez foi Deus, nosso Pai, nosso Criador. Você diria, Deus faria isso para a gente sofrer? Não. Faria isso porque nós não somos marionetes. Nós somos livres para fazermos o que queremos. Faça a bondade. Transforme a sua vida hoje em cada ação benigna e automaticamente se constrói um futuro promissor. Outras encarnações mais flexíveis, mais tranquilas, mais harmônicas, mais bondosas, cheias de critérios mais tranquilos para a gente viver a vida. Nós passamos turbulências penosas diante da nossa vida exatamente porque pela nossa falta de critério anterior, pela nossa falta de se conduzir melhor. Nós atraímos situações penosas nessa própria existência mediante a minha frequência mental. Eu não gosto da camisa dela, eu não gosto do avental dessa, eu não gosto do esmalte dessa daqui, eu não gosto do óculos daquela ali. A minha vida é maldizer a tudo, é estar sempre negativo, é estar faltando com confiança e fé na espiritualidade, nos anjos de guarda. Eu não quero saber de religião, é muito mais fácil eu não ter religião nenhuma. Tudo bem, desde que você tenha uma conduta íntima legal mediante as leis naturais. Isso não tem como mudar. Tenha ou não religião, aceite ou não a religião, qualquer uma que seja. Todas são boas a partir do momento que te transforme para melhor e que te coloque diante do caminho direcionado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela vontade própria, pelo livre-arbítrio próprio. Porque na hora de passar as penas, na hora de viver os expurgos, nós não aceitamos. Né? Nós não aceitamos.
nós não conseguimos conduzir de maneira a vivenciar e entender os sofrimentos. Nós queremos nos livrar dele. Não é verdade? Muitas vezes quando a gente vê um parente doente, a gente pede para Deus o quê? A cura. Sendo que a doença é o processo de transformação para a cura. Muitas vezes, se você perguntar para uma pessoa que ela já teve câncer, por exemplo, e ela conseguiu, que hoje com o avanço tecnológico, se consegue de diversas maneiras, a ciência está se aprimorando, a encontrar muitas situações cancerígenas que acabam se curando. A pessoa acaba se curando. Primeira coisa que a ciência já nos diz no hospital, aqueles que encaram a doença com amor, com carinho, com felicidade, se curam muito mais rápido do que aqueles que ficam o quê? Numa frequência vibratória inadequada. Estou doente, vou morrer, é câncer, não tem cura. O cara já morreu, o cara está vivo, mas mentalmente já morreu. Porque a doença precisa do quê? De toda a transformação mental para ela ter a serventia que ela tem. Ela é terapêutica. Muitas vezes a pessoa que já teve câncer, ela fala assim, depois que eu tive essa doença e eu me curei, eu mudei completamente. Eu era mais apegado às coisas materiais, eu queria saber mais de grana, eu queria saber de trabalho, que eu queria ficar rico, milionário. Você falar errado, não é, até o momento em que você consegue ganhar para o seu sustento. A partir do momento que você pensa em acúmulos gigantescos, você está se destruindo. Você está usando o trabalho como um ato de destruição. E às vezes as doenças, elas ocasionam transformações. Perdas de entes queridos, por exemplo. O exercício da perda de entes queridos. Por que nos acontece isso? Para quem se foi, terminou a proposta reencarnatória. Deus é bondade e justiça. Né? Você fala assim, poxa, minha mãe morreu muito cedo, meu pai morreu muito cedo, a minha irmã morreu muito cedo, meu filho morreu muito cedo, morreu antes de mim. Onde é que está o exercício de quem fica? Nas várias famílias que nós destruímos em comportamentos anteriores. Sentir na pele não é para sofrer, é para passar o exercício, é para se ter a transformação. Ok? Existem muitos espíritos com problemas gigantescos que pedem para passar sobre todo o procedimento de vigília, exercícios inúmeros, e Deus nos deixa passar aquele que nós estamos mais fortes. Isso está contido no Evangelho. Naqueles que a gente tem certeza que a gente vai conseguir ser bem sucedido. Quando você tem um doente na família, por exemplo, a sua expiação, a sua atitude de como você vai agir mediante aquele exercício, está vinculado ao seu processo de assistência íntima. Deixei de cuidar anteriormente, larguei na sarjeta, como a gente fala, né? Minha filha uma vez ela me falou assim, pai, tenha paciência, porque eu sou uma amante que você largou na sarjeta, não tem coração, agora você vai ter que aturar. E eu falo para ela, tamo junto. Tamo junto, não vamos sair dessa, nós estamos sempre juntos, então até o final. Quero mudar, é brincadeira, a gente fala com brincadeira, porque ninguém sabe, mas são situações que pode nos acontecer, não é verdade? Aí a gente tem até algumas lembranças, tem mães que têm sentimentos assim que elas tentam o quê? Expurgar dela, tirar dela, né? Que ela fala assim, nossa, eu tenho um apego por esse menino, eu não tenho pelos outros. Às vezes tem 4, por exemplo. Por um é super apegado amorosamente, tal, para os outros são mais distantes. Né? São situações de lembranças contidas com a gente. Né? São condições e conexões diferentes para que a gente seja bem sucedido. É nisso que Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos. Você entender, então, os exercícios que nos vinculam, não está na condição de você pensar que, poxa, que doutrina amarga, que fala de sofrimento, que fala de amarguras, eu levo uma vida maravilhosa, eu levo uma vida feliz, eu quero continuar me sentindo assim. Claro que sim.
mas ainda a gente está pelo sistema de provas e expiações, porque precisamos tirar de nós vínculos que nos proíbem, na nossa frequência mental, de habitarmos mundos mais esclarecidos, mais confortáveis. Sabe aquela condição? Não deve ser na época de vocês, é que eu já sou muito antigo, mas a mamãe, quando eu aprontei muito com a mamãe, ai, se eu pudesse voltar. Eu aprontei muito com a mamãe às vezes me colocava de joelho no milho, até aí tudo bem, até ia bem que o joelho já estava forte, mas ela me botava às vezes o braço aberto. Olha, fica 5 minutos com o braço aberto, parece que tem uns 50 quilos em cada braço. Não vi a hora de sair daquilo, né? Na realidade, as nossas penas, aqui, quando nós estamos encarcerados, é como se fosse o castigo da mãe. No momento que a gente está passando, dói muito, né? E aí a gente até tenta se alinhar para não ficar de castigo de novo, né? Hoje em dia isso já é proibido, né? Não acontece mais, mas é um exemplo. É algo muito rápido, exatamente para que a gente redirecione os nossos pensamentos. A intenção, quando a mãe coloca nós nessa condição, é que a gente mude, se transforme e não faça mais. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos coloca diante dessa condição de possibilidade de reparo. Você imagina se eu vou lá, tiro a vida de uma pessoa e fico nisso? E esse sofrimento fica dentro de mim eternamente? O ódio, a raiva, a vingança, né? A intolerância, a imprudência, a maledicência, os preconceitos, eles só são transformados quando a gente vê que viver nessa condição mental é inadequado. Hoje em dia, até socialmente, né? Até socialmente. Olha, exemplos de coisas que demoram para sair da nossa mente. Na época de Cristo, se reunia nos círculos romanos, os gladiadores, isso era um espetáculo da época. Gente da sociedade ia se divertir, era uma forma de divertimento. Então, existiam os círculos romanos em que os gladiadores iam lá, pegavam a espada, arrancavam o braço das pessoas, dos seus adversários, porque era matar ou morrer, né? O divertimento era muito cruel. E quando o braço voava, o sangue jorrava, as pessoas assistindo esse espetáculo gritavam, vibravam. Isso era um comportamento natural épico. Não se estava dentro daquele momento fazendo nada de errado ali. Era um espetáculo. E o que tinha no gladiador? O gladiador, muitas vezes, para ter valor comercial, que ele valia, o gladiador ele tinha dono, ele tinha valor, e ele vivia para aquilo. Quanto mais golpes ele dava, fatais, mais valor social ele tinha. Certo? Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. Hoje entramos dentro das competições, que a gente deixou de ser guerreiro. Quando nós éramos guerreiros, matávamos corpos, acabávamos com vidas. Hoje nós somos competidores. Hoje nós mutilamos mente. Né? Porque a competição ela é cruel para muita gente. Quem não tem capacidade, quem pode menos, acaba sofrendo mais. Encarnamos, encarnamos. Hoje existem espetáculos em que, por exemplo, no futebol, existem divisores, né? As torcidas, porque não vale só competir, tem que ser o melhor, o campeão. Caso contrário, não adiantou nada, né? O que se vibra hoje em dia? Quando o zagueiro faz aquela falta no atacante, a torcida vibra, a violência é menor, a agressividade é menor, mas ela ainda existe. As competições de lutas dão na cara um do outro, agressões intensas, agressões difíceis, e tem gente que aposta, tem gente que vibra. Veja
que eu falei de 2019 anos passados, e existem comportamentos sociais hoje, e quem vai assistir isso é tido como gente, é tido não, são pessoas da sociedade, são pessoas de bem, paga-se para assistir, na mesma na condição da época. E o que se acontece hoje em dia? O que os jogadores de futebol têm, por exemplo? Valor. Quanto mais eles driblam, quanto mais eles têm condições de fazer gols, eles valem mais. Tem valor. Hoje eles não têm donos, têm empresários que vendem e compram condições mentais iguais ao que existia na época de Cristo. Proporções agressivas, transformadoras, de acordo com o comportamento. Mas quem vive essas condições está num campo vibratório de lembrar disso. Entende? Nós temos remanescências do nosso passado, contidos na nossa mente, em virtude de que situações que são marcantes, extremamente marcantes na nossa vida. E que nós nos arrastamos em transformações minuciosas, pequenas ainda. A evolução ela acontece, mas numa condição muito lenta. Por quê? Porque quando nós vamos passar pelo exercício do ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, patrão, empregado, vizinho, vizinha, padrasto, madrasta, enteado, enteada, afilhado, afilhada, primo, prima, enfim, os diversos tipos de atividades do nosso dia a dia. Quando nós vamos passar, quando nós vamos nos vincular um ao outro, nós não queremos sofrer. Nós usamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não entendemos o sofrimento, porque se você olhar só essa encarnação, não vai entender mesmo. Então as nossas propostas não estão na condição, poxa, por que Deus me colocou para viver com esse cara? Por que Deus me colocou para viver com essa mulher? Por que no meio, a gente nunca pergunta isso, né? Por que no meio da multidão de homens eu encontrei esse? Esse tinha que vir perto de mim. Por que no meio da multidão, você vai fazer risada. Por que no meio da multidão de mulheres eu encontrei essa? Tinha que ser essa perto de mim. Entende? Ainda mais hoje que nós temos uma liberdade social em relação a sentimentos que ocasiona os danos que vão vir no futuro. Vai haver muitos problemas a serem resolvidos no futuro. Basta você pegar a sua lista de ex. Né? Você pega a sua lista de ex e a forma como se conduziu, a forma como se acabou. Ih, Chiquinho, nós vamos viver muito aí. Né? Porque a gente acha que fala, resolvido, me livrei. O que foi que aconteceu? Separei. Está resolvido. Você protelou. Você protelou. Por quê? Porque muitas vezes você vai pensar naquela pessoa e vai ver que te faltou fazer alguma coisa, te faltou conduzir melhor, faltou que ela se conduzisse melhor em relação a ti, né? Já ocasionou com você, por exemplo, porque quando a gente fala de relacionamento, nós somos muito frágeis, viu? Nós somos muito frágeis. Já aconteceu de você falar assim da ex e você sentir raiva de situações que você já viveu com a ex ou com o ex? Essas condições, aí você fala assim, não, porque às vezes você se separou já tem algum tempo, você fala assim, não, hoje eu já não sinto mais nada, não, é tudo bem, tudo bacana, mas morar junto você não quer mais, né? Não, ela lá e eu aqui, não, eu não sinto nada, é verdade, mas ela lá e eu aqui, você não quer ela perto de você, né? Sendo que nós estamos aqui mediante a nossa encarnação para aprendermos a cada vez amar mais. E diante do nosso comportamento social, a gente acaba amando menos. E diante da forma com a qual nós se relacionamos um com o outro, nós a cada momento endurecemos o coração do outro. Porque nós estamos chegando numa condição em que ninguém confia em ninguém. A gente confia desconfiando.
Sendo que a proposta reencarnatória é para cada vez mais a gente aprimorar o quê? O amor, as diversas formas de amar. Aí a gente pode falar diversas formas de amar, que isso está muito mal entendido. Nós achamos que nós podemos fazer tudo. Pode fazer tudo. Mas tudo que eu faço, eu vou sentir depois. Tudo que eu penso, eu vou sentir depois. Isso não tem como evitar, porque eu quis assim. Então vamos supor, exemplozinho, né? Eu tenho lá a sogra. Como é bom falar de sogra. Sogra é tudo de bom, não é verdade? Tem alguém com sogra que, né? Se você tiver algum problema com a sogra e for mal sucedido com ela, ou ela virar para você e for mal sucedida, você sendo o genro dela no meu caso, ou ela sendo a sogra, nós vamos ter situações a serem resolvidas. Existem pessoas, hoje, sogra, enteados, madrastas, padrastos, né? Que encontram N dificuldades para entrar e fazer parte de outra família. Existe às vezes, porque, por exemplo, você casa, infelizmente não deu certo, você pode separar? Comportamento natural da nossa época, nós separamos. O que acontece quando você é novo, né? Você encontra alguém, às vezes, na maior parte das vezes, solteiro, com possibilidade de construir a família. Já não é fácil. Você imagina quando você pega a família construída, que o enteado com pouca experiência, por exemplo, ele vira para você e fala assim, quem é esse cara? Ô mãe, quem é esse cara? Esse cara sou eu. Né? E você se aceita. Entende? E vinham os exercícios do dia a dia. Pô, por que ele fala assim comigo? Meu pai não fazia isso. Entende? Todas as situações, todos os exercícios. Aí você fala, isso tudo é para que é? Para me aprimorar mentalmente. Porque quando você fala aqui, por exemplo, existe um espírito aqui. Outro exemplo, né? Existe um espírito aqui esclarecido. Aqui deve ter muitos. Porque nós estamos dentro do centro espírita. Tem muitos espíritos trabalhando para manter a casa em pé. Quem os administradores verdadeiros estão na espiritualidade. Os voluntários materiais, eles só sustentam a condição. É o exercício final, mas a administração está na espiritualidade. Né? Quando você fala que você tem um espírito evoluído aqui, tem trabalho, meu amigo. Paciência, imprudência, experiência de se conduzir melhor. Como é que se adquire isso na prática? Mediante os exercícios que nós chamamos muitas vezes de sofrimentos e que não são sofrimentos. Porque na realidade são treinamentos para o aprimoramento. Esse espírito que hoje a gente diz espírito evoluído, espírito bom aqui presente, campo vibratório de uma frequência boa, condução de inteligência, de passar mensagens instrutoras para nos ajudar, nós ainda que estamos na imperfeição, ele trabalhou muito, ele vivenciou muito isso. As experiências que a gente vivencia hoje, os diversos sofrimentos. Em resumo, está acabando já, né? Em resumo, eu vou terminar com uma frase que eu costumo falar muito em filosofia, quando a gente está lá no curso, lá no Lealiz. Falo para os meninos, para as meninas. Você pode estudar tudo sobre a banana. O melhor momento de plantar, a melhor forma de adubar, crescimento dos tecidos, época mais que de serventia, condições de sol, quantidade de água, elaboração da construção dos tecidos que a natureza faz. Você pode estudar tudo sobre a banana, tudo. Você pode ser um expert de banana. Só que se você não pegar a banana, meu amigo, descascar ela e comer, você nunca vai saber na sua vida o que você estudou. Porque você nunca sentiu o gosto da banana. Você não sabe o que é banana. Você conhece sobre banana. Por isso que nós precisamos
diante do método de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco, vivenciarmos a inteligência, a aquisição de conhecimento, para nos distanciar do simples, para que cada vez mais nós sejamos espíritos sábios, inteligentes, baseados na aquisição de informação das diversas ciências boladas por Deus, nosso Pai, nosso Criador. Você vai para o universo, física, química, biologia, N ciências para serem estudadas, entendidas, e as situações e critérios de combate que nós fazemos um com o outro, é sentir o que a gente fez o outro passar, entender, melhorar. Se você não comer a banana, você não tem consciência para se distanciar do simples. Porque você vai adquirir só o conhecimento, mas você não vai saber executar e falar sobre. Você só vai falar como é. E é dessas coisas que a gente precisa. Gratidão pela oportunidade do trabalho, gratidão do fundo do coração por mais essa chance da gente estar aqui convivendo e de uma certa maneira tentando, né? A cada momento a gente se aprimorar, melhorar. Gratidão por esse momento de trabalho, ok? Você queria dizer uma coisa? Pois não. Antes de terminar. Eu vou contar rapidamente o que eu estou vivendo, só para você me dar a tua opinião. Certo. Meu avô morreu, minha mãe e o meu tio brigaram por causa de herança e meu tio roubou minha mãe. Minha mãe morreu agora. Exatamente a mesma situação aconteceu comigo e com meu irmão me roubou. E eu estou justamente passando por ódio, raiva, decepção, frustração, tentando trabalhar isso. Por quê? Como eu corto essa energia? Porque eu não quero que isso passe para a geração dos meus filhos. Quando eu morrer, os dois brigarem também. Como eu corto isso? No budismo dizem que isso é a lei do karma, mas não é possível isso. Não é possível que isso Nós passamos e vivenciamos exercícios que eles são, na maior parte das vezes, iguais, até que a gente encontre soluções mentais melhores. Ok? Tudo está vinculado na sua escolha de ser. Muitas vezes, nós vemos pessoas que deixam as coisas materiais para lá. Aí você fala assim, o fulano não se apega em nada, as pessoas dão golpe nele, roubam, tiram o dinheiro dele, pegam as coisas dele, ele nem liga. Ele está escolhendo a maneira com a qual ele se adapta melhor àquilo. Porque às vezes nós vamos reivindicar os nossos direitos, que é legítimo a reivindicação, desde que ela não inicia processos destruidores em você. Eu costumo dizer, uma vez em uma palestra para empresários, assim, administradores, né, a maior parte, se você tem um negócio em que esse negócio ele é próspero, ele é volumoso, ele é vantajoso, ele te melhora materialmente, ele é um negócio de muita luz até o momento em que você não se torne avarento demais, orgulhoso demais, apegado demais, entendeu? Por quê? Porque na maior parte das vezes quando a gente vai desencarnar, a gente passa muito e muito tempo expurgando, fazendo tratamentos para desviar a nossa mente de algo que a gente pensou a vida inteira e que nos bloqueou. O administrador, por exemplo, ele está toda hora pensando em trabalho. Eu estou colocando um administrador, isso pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser, enfim, várias profissões que tem, né? Cada um se coloque na sua. Você não pode, deixar que aquilo seja a razão da sua vida. Entende? Confie na justiça divina. Porque muitas vezes você perde uma condição aqui, mas você não se liga a uma coisa negativa, você recupera aqui. Você entende? Agora, tem muita gente que ninguém quer perder. A única coisa que o ser humano, nós ainda, no momento de evolução que nós temos, que nós gostamos de perder e nós não reclamamos, é o peso.
Agora, fora isso, nós nunca gostamos de perder nada. E por quê? Porque nós damos ênfase a orgulho, a vaidade e egoísmo. Ok? Seu irmão te roubou, problema do seu irmão para ele